Boa noite, irmãos. Já estamos no 8º encontro de Eclesiologia, doutrina da Igreja. Então, depois de nós termos falado na semana passada acerca dos propósitos da Igreja, alguém lembra quais são os propósitos da Igreja? Então a gente volta e repete. Ninguém lembra, né? Que coisa. Tem um propósito que é imediato. Qual que é o propósito da Igreja hoje? Testemunhar de Cristo, pregar o Evangelho, expor Jesus para as pessoas. Esse é o propósito da Igreja. É por isso que o Senhor converte o nosso coração e não nos arrebata para Ele, nos deixa aqui. Para quê? Para sermos testemunhas dele. Esse é o propósito da igreja aqui hoje, refletir Cristo para o mundo. E há também um propósito final, que é glorificar a Deus eternamente. Então pense que na eternidade, a igreja, os crentes, serão uma lembrança de tudo aquilo que Deus fez, e isso renderá glórias para Deus eternamente. Vimos também a sublimidade da igreja, e hoje nós vamos entrar numa questão mais prática. Nós vamos falar sobre a liderança na igreja. Por que é importante nós sabermos acerca da liderança na igreja? Como uma igreja deve ser organizada e quais são os ofícios que devem conter em uma igreja local dentro da sua liderança? Por que isso é importante? Primeiro, para que a nossa igreja local possa seguir o modelo bíblico de liderança. Nós queremos seguir o que a palavra de Deus nos ensina acerca disso. E segundo, é importante que você saiba para que você possa refutar o erro. Ao identificar uma igreja onde os líderes não estão de acordo com a liderança colocada no Novo Testamento, você pode, se uma igreja não é bíblica no seu sistema de liderança, qual a chance dela ter doutrinas bíblicas e ser uma igreja efetivamente bíblica? Já começa errado ali, na maneira dela se organizar como liderança, com o seu quadro de liderança. Então isso é muito importante. E a Bíblia, ao falar desse assunto, ela menciona 5 grupos de líderes eclesiásticos que compõem a liderança na igreja local. A Bíblia fala, o Novo Testamento fala dos apóstolos. Homens que foram colocados por Deus para liderar a igreja. A Bíblia fala também de profetas. Também fazem parte desse conjunto de pessoas que compõem a liderança da igreja. O Novo Testamento fala também dos evangelistas. Fala também de pastores mestres e fala de diáconos. 5 grupos distintos, com dons distintos, que compõem a liderança. Agora a gente tem que entender o que é cada um deles, para que a gente possa identificar se todos eles fazem parte do nosso contexto hoje, se continua em vigor todos eles, se algum deles, por acaso, foi para um determinado período, hoje não ocorre mais. Enfim, nós temos que nos debruçar em cada um deles, ver os textos bíblicos que tratam a respeito disso, e aí então tirarmos conclusões que estejam de acordo com as Escrituras. Então aqui, antes de começar com cada um desses grupos, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Efésios 4:11. Efésios, capítulo 4, já sabe, abre direto, né? Não precisa nem procurar no índice, já. Faz um mês que nós não saímos de Efésios 4. Não precisaria nem ler o texto, né? Tá memorizado. Efésios 4:11. Então aqui aparece 4 desses 5 que eu mencionei, tá? Só fica um aqui que não aparece nessa lista, que nós vamos ver em outro texto. Ele diz ali, o apóstolo Paulo, e ele mesmo quem? Jesus, né? Ele tinha falado que Jesus veio e ele concedeu dons. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui, pastores e mestres é um termo que ele está junto, é pastor-mestre. Uma tradução melhor seria botar junto, pastor-mestre. A maioria dos estudiosos do Novo Testamento concordam com isso, que aqui ele está falando de um ofício só.
Ele não está falando de pastores e mestres, é pastor-mestre, tá? E depois a gente vai abordar um pouco mais acerca disso. Falta uma das 5 categorias. Quem que está faltando aqui na lista? Quem, Mateus? O diácono, né? Então vamos para Filipenses. Efésios, o próximo texto, aí 2 páginas adiante. Filipenses 1. Filipenses 1, verso 1. No prefácio e na saudação aqui dessa epístola. O texto diz ali: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos. Ah, pastor, você não falou dos bispos. Seria uma 6ª categoria? Não. Bispo, pastor, presbítero é sempre a mesma coisa. Também nós vamos ver isso depois em detalhes. Bispo, então ele está falando aqui, inclusive os pastores e diáconos que vivem em Filipos. Então, esses são os 5 grupos que estão presentes. Então, a gente poderia imaginar, olha, então toda a igreja local tem que ter esses 5. Toda a igreja local está aqui, o texto está falando que Deus deu dons, e esses dons para liderar a igreja são esses. Ele nomeou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros pastores e mestres, e há também os diáconos. Os 5 devem fazer parte da liderança da igreja. Numa leitura rasa assim, talvez dê essa impressão. Talvez dê a impressão que uma igreja ela tem que ter apóstolo. Talvez dê uma impressão que a igreja tem que ter profetas. Então a gente tem que se debruçar um pouco mais para não cairmos nesses equívocos, de não sermos rasos ao ponto de uma má interpretação do contexto das Escrituras, levando em conta tudo aquilo que o Senhor nos entrega. Então nós vamos aqui trabalhar cada um desses. Eu convido desde já os irmãos para estarem na exposição deste domingo, porque nós vamos justamente falar sobre profetas, né? O título da pregação é Profetas em Antioquia. Então nós vamos abordar esse assunto de maneira bem exaustiva no domingo, pelo menos o assunto dos profetas. Mas vamos lá, começando aqui com o primeiro dos dons, do primeiro desses membros do grupo de liderança da igreja, que são os apóstolos. Primeira coisa que você tem que entender, o Novo Testamento, ele vai usar esse termo apóstolo em 2 sentidos, tá? No Novo Testamento, a palavra apóstolo é usada em 2 sentidos. Um sentido é o sentido técnico. Chamamos o sentido técnico. E há também um sentido não técnico. O que isso quer dizer? A Bíblia ela usa o termo apóstolo num sentido de ofício, de alguém que foi ordenado a apóstolo, e há também um uso que leva em consideração o significado do próprio termo apóstolo. O significado da palavra apóstolo. Então vamos começar nesse sentido não técnico, tá? No sentido não técnico, a palavra apóstolo, ela é usada para falar de um missionário. Ela é usada no Novo Testamento para falar de um mensageiro. E esse termo, apóstolo, no grego, ela tem uma tradução literal, seu significado, exatamente esse: missionário ou mensageiro. Então você vai encontrar, em alguns textos, pessoas que não fazem parte daquele grupo dos 12 sendo chamados de apóstolo. Então a gente entendeu, opa, tal pessoa aqui foi chamada de apóstolo, mas ele não faz parte daquele grupo seleto. Por que isso? Porque naquele momento o autor ele está usando a palavra apóstolo não no sentido de ofício, mas no sentido do significado da palavra. Ele é um missionário. Então hoje um missionário nós poderíamos falar ele é um apóstolo no sentido não técnico. Por que a gente não usa? Porque vai causar confusão. Certamente. É a mesma coisa a gente dizer, nós somos a Igreja Católica Bíblica Luz do Mundo. Tem problema usar o termo Igreja Católica?
No sentido da palavra, não. É uma igreja, né, universal, que atende a todas as pessoas, poderíamos usar esse sentido. Mas a gente jamais vai se denominar católico por causa da confusão que o termo hoje carrega, né? A associação equivocada. Então, uns exemplos do uso não técnico. Abre aí a sua Bíblia em Atos. Atos 14. Estamos quase chegando nesse texto. 2027. Não, acho que é ano que vem já. A gente está lá. Atos 14, 14. Inclusive, quem é chamado aqui de apóstolo é o que nós estamos vendo agora lá em Atos 11. É Barnabé. Ele é dito aqui no texto. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando. Aqui o texto está chamando Barnabé de apóstolo. Como é possível, se ele não faz parte daquele grupo chamado por Cristo, comissionado por Cristo para ser dos 12? Será que outras pessoas podem vir a ser ordenados apóstolo com o passar do tempo? É uma confusão que tem nos nossos dias. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender o porquê nós não concordamos com a ordenação de apóstolos hoje. Porque aqui no texto bíblico, ele coloca o termo apóstolo no sentido de um missionário. Era o que Paulo e Barnabé eram naquele momento. Missionários, mensageiros da mensagem do evangelho. Então aqui não é um sentido técnico do uso. Agora Romanos 16. Deixa eu falar. É a mesma? É a palavra apóstolos mesmo. Assim, para nós é uma transliteração do termo, né? Então, no significado original no grego, apóstolo é mensageiro. Esse é o termo. Romanos 16, 7. Esse é um textinho um pouco mais complexo, talvez questionável. Em que sentido? Não fica bem claro que eles estão sendo chamados aqui de apóstolos, tá? Então olha o que diz ali. Saúdem Andrônico e Júnias. Ótimo nome para filhos. Se vocês tiverem gêmeos, Andrônico e Júnias. Excelente. Júnias, inclusive, fica até em aberto se é homem ou mulher, né? Meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Por que ele é questionável? Porque no original há outras traduções que colocam que eles eram bem conhecidos como apóstolos, entre o grupo dos apóstolos e não pelos apóstolos. Então esse é um texto questionável. Nós não sabemos 100% se eles estão sendo chamados, é bem provável, tá? A construção do texto original leva mais para o lado de que eles estão sendo chamados aqui de apóstolos. Eles eram conhecidos do grupo dos apóstolos, eram dos grupos dos mensageiros, dos missionários. Aí temos também Gálatas 1,19. E aqui Paulo fala que ele foi para Jerusalém, depois de 3 anos, se encontrar com Pedro e ficou lá 15 dias com ele. E aí ele diz assim, e não vi outro dos apóstolos, ele fala de Pedro, a não ser Tiago. Ah, pastor, mas tem apóstolo chamado Tiago. Mas nenhum dos 2 Tiagos, apóstolos, era irmão de Jesus. O irmão de Jesus é o autor da epístola de Tiago. Então, Tiago, ele não era um apóstolo. Mas Paulo lhe diz aqui que ele foi lá para encontrar com Cefas e só viu ele. Além dele, só Tiago, irmão do Senhor. Então, mais uma vez aqui, nós temos um uso não técnico. Isso aqui, irmãos, não é uma interpretação nossa, tá? Uma interpretação pessoal da igreja. Não, isso aqui é uma interpretação que leva o contexto das Escrituras em consideração.
Porque nós temos outros textos, e aí nós vamos ver o sentido técnico, que restringe os apóstolos a 12. A Bíblia restringe apóstolos a 12. Então, para nós conciliarmos esses textos, para que não sejam textos que vão contradizer, nós temos que achar a explicação. E a explicação é, eles estão usando o termo apóstolo num sentido não de ofício, mas como um missionário, como um mensageiro. Então, queridos, missionário, mensageiro ou pregador é o sentido não técnico dessa palavra no Novo Testamento. Esses são os sentidos quando o termo apóstolo é usado para falar de outras pessoas fora do grupo dos 12 ou do apóstolo Paulo. Tá? Então, sempre que você ver qualquer pessoa, qualquer homem ali sendo chamado de apóstolo, que não faz parte daquele grupo dos 12, você já pode entender automaticamente que aqui ele não está falando do apóstolo do ofício, mas sim da função que ele exercia naquele momento dentro da igreja cristã. Então, aquela pessoa, Barnabé aqui, era um missionário. Era um mensageiro do evangelho. É isso que o texto quer nos informar. Ok? Ficou claro? Então, vamos agora para o sentido técnico do termo. Então, nós temos aqui um sentido mais oficial, quando ele é usado para falar de um grupo restrito de homens que existiu apenas no primeiro século. Um grupo de 12 homens que existiu naquele momento onde os alicerces estavam sendo lançados. É 12 mais um, né? O mais um é aquele que nasceu fora do tempo. Lembra? Quem é esse? Saulo de Tarso, e que se torna o apóstolo Paulo. Ele diz, né? Eu sou o apóstolo aos gentios. Eu sou um apóstolo nascido fora do tempo. Por quê? Porque Paulo ele não andou com Jesus durante o ministério. Ele foi chamado por Jesus depois da ressurreição de Jesus. Então ele diz, eu sou o menor dos apóstolos, porque eu não estive com eles lá do princípio. Eu fui chamado por Jesus depois. Tá? Então esse é o sentido técnico. E aí nós temos alguns textos para falar, 2 textinhos aqui, o mais importante vai ser o de Apocalipse, mas vai para Efésios 2. Esse texto aqui, ele é muito importante para falar do fundamento da igreja, para entender esse período diferente do período apostólico. O período apostólico é um período diferente do período que nós vivemos hoje, porque era um período de fundamento, onde as bases cristãs estavam sendo lançadas. Efésios 2, 19 e 20. Ele fala ali, assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos. De quem Paulo está falando aqui? Quem não é mais estrangeiro e peregrino? Os gentios. O gentio está falando para uma igreja que a predominância era povo gentil. Mas agora vocês são concidadão dos santos, membros da família de Deus. Quem é a família de Deus? A igreja. Naquele momento é a igreja, os crentes. E aí ele começa a falar característica dessa igreja. Essa igreja, ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Repare bem o que está dizendo o texto. A igreja, ela é edificada sobre o fundamento. Esse fundamento é posto por quem? Pelos apóstolos e pelos profetas. Sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra principal, aquela que sustenta tudo. Mas o fundamento, ele foi constituído, foi colocado por 2 desses cargos oficiais que nós estamos vendo. Apóstolos e profetas. Agora vai para Apocalipse 21. Lá nas últimas páginas da sua Bíblia. A não ser que sua Bíblia é de estudo, né? Daí vai ter muitas páginas antes de chegar antes de terminar. Apocalipse 21, verso 14. Aqui ele está falando da Nova Jerusalém. A tão esperada Nova Jerusalém. Os crentes devem esperar essa cidade celestial, esse lugar onde nós vamos habitar.
E aí ele fala características, ele descreve a cidade, essa Nova Jerusalém. O João, ele enxerga, ele tem uma visão acerca disso. E ele está ali descrevendo essa cidade. Ele fala dos portões, ele fala das ruas. Ele descreve fisicamente aquele lugar que ele está vendo. E aí, em um determinado momento, aqui no verso 14, ele descreve o seguinte: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos. E sobre estes estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então você vê que João aqui, ele enxerga essa cidade, essa belíssima cidade, e aí você tem lá 12 colunas, que são o fundamento ali, e há um nome nessas colunas. Há 12 nomes, um grupo restrito, um grupo específico. Nome dos 12 apóstolos. Quem são esses 12 apóstolos? Aqueles lá que Jesus comissionou. Judas Iscariotes está aqui? Quem que está no lugar dele? Matias ou Paulo? Qual nome vai ser escrito? Hã? Hã? Qual é o nome que vai ser escrito? Quem acha que é Paulo, levanta a mão. Quem acha que é Paulo, levanta a mão. Quem acha que é Matias? E tem gente que não acha nada, né? Tem gente que não quer achar nada. Irmãos, tudo indica que é Matias. Por quê? Porque esses 12 aqui têm relação com Israel. Tá? Então são os 12, um para cada tribo de Israel. Paulo, ele foi o apóstolo dos gentios. Então ele mesmo diz: eu sou o menor porque eu sou de fora do tempo e o meu ministério não é com Israel. O meu ministério é com o povo gentil. Então aqui, no contexto de Apocalipse como um todo, parece que vai ser Matias que ocupou o lugar de Judas Iscariotes ali. Ok? Então aqui, irmãos, no sentido técnico, nós estamos falando de homens especialmente comissionados. Agora, uma coisa que nós temos que aprender para que a gente não caia no erro de achar que ainda há apóstolos hoje, é entender como alguém era comissionado a ser apóstolo. Será que hoje é possível nós ordenarmos alguém apóstolo? Você deve saber que há muitos homens que se denominam apóstolos em nossos dias. Será que isso é possível? Será que nós, não estando sendo antibíblicos ao não ter apóstolos em nossa igreja? Tem alguns lugares que já tem até o acima do apóstolo, né? É o pai apóstolo, né? O cara além do apóstolo. Então, cada pouco tem um além, tem um para cima, né? Não tem limite, né? O negócio é ser maior que os outros. Mas a gente tem que entender como alguém se tornava apóstolo de ofício. Não no sentido não técnico, mas no sentido técnico. Quais eram os requisitos? Desses 12, o que tinha de especial neles? Lembram lá de Atos? Eu expus esse texto aqui quando Matias foi eleito como apóstolo. Quando decidiram. Lembram que foi feita uma análise dos requisitos e eles ficaram só com 2? Só tinha 2 homens naquele momento que cumpriam os requisitos. Então, para ver se naquele tempo, pertinho de Jesus, da morte e ressurreição, só 2 homens, de todos, tinha mais de 100 discípulos reunidos, só 2 cumpriam os requisitos. Você imagina hoje se alguém vai cumprir. Então a gente tem que entender quais são os requisitos. E é isso que nós veremos agora. Os requisitos para o apostolado. E aí você pode comparar, talvez você se enquadre. E aí nós vamos descobrir, há apóstolos entre nós. Pastor, eu cumpri todos, gabaritei. Vamos ordenar você então, meu irmão. Prepara os 12 litros de azeite de oliva e vamos ordenar a pessoa. Então vamos ver se alguém vai se encaixar. Primeiro, olha só, um apóstolo ele não poderia ser colocado na função apostólica por homem algum. Não sou eu que vou dizer para alguém, você é apóstolo, eu não posso ordenar. É um critério bíblico. Vai lá para Gálatas 1, texto que nós estávamos antes.
Olha como Paulo ele se apresenta no texto bíblico. E aí você tem que pensar, por que será que Paulo fez essa colocação? Por que Paulo ele vai se apresentar dessa forma? A gente tem que questionar os textos, né? Por que será que ele diz isso? Qual o motivo dele falar isso? Ele diz ali, Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Por que será que Paulo diz isso? Alguém arrisca? Porque naquele tempo já havia muitos se denominando apóstolos. Haviam falsos apóstolos. Ele foi ordenado por Cristo, ressurreto. E aí está se separando de um grupo de pessoas que diziam ser apóstolos, mas que haviam sido ordenados entre eles mesmos. Que nunca foram ordenados diretamente por Cristo. Então Paulo ele deixa claro, olha, eu sou apóstolo, mas eu não sou apóstolo como esses que estão por aí. Eu não sou apóstolo ordenado por pessoas, nem por homem nenhum. A minha ordenação foi dada por Cristo, diretamente por Jesus. Então o apóstolo ele não pode ter sido colocado naquela função por homem algum. Ninguém pode chegar para ninguém e dizer, você é um apóstolo. Vamos ordenar você como apóstolo. A Bíblia coloca isso como um requisito. Depois, não ter conhecido o evangelho por meios comuns. O que isso quer dizer, será? A sequência aí do texto. Versos 11 e 12. Paulo diz, mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Ele recebeu diretamente de Cristo. Então, um dos requisitos, nós vimos lá em Atos, era ter andado com Jesus e ter sido comissionado diretamente por Jesus. Ele não poderia ser um crente fruto de um evangelismo de um outro cristão. Ele tem que ter sido evangelizado por Jesus, diretamente por ele. Alguém aqui cumpre isso? Alguém do nosso tempo cumpre só isso aqui? E sabe o que hoje em dia muitos alegam? Que receberam o comissionamento de Jesus. E aí você pergunta, mas como? Ah, eu tive um sonho. Eu tive uma visão. Jesus me chamou em um sonho que eu tive. Matias, ele tinha andado com Jesus. Ele tinha ouvido com Jesus. Só havia 2 homens que cumpriam esse requisito naquele momento. Que ele tinha andado juntamente com Jesus todo aquele tempo, seu ministério, tinha ouvido Jesus, tinha andado, visto os milagres. Isso estava lá presente naqueles 2 homens. E aí depois tiraram no palitinho para ver qual dos 2, né? Literalmente no palitinho, né? Eles realmente tiraram na sorte. Por quê? Ah, pastor, mas sorte... Não, uma convicção na soberania de Deus. Eles ali estavam fazendo algo na certeza de que Deus estava no controle dos palitinhos. E que seria ordenado apenas aquele que o Senhor queria ordenar. Então, por isso que eles fizeram aquilo. Depois, terceiro, não se autonomear apóstolo. Então, a pessoa também não pode ela mesmo se intitular. Irmãos, eu quero comunicar a vocês que a partir de hoje eu não sou mais pastor dessa igreja. Pastor, o senhor vai nos abandonar? Não, é que agora eu sou o apóstolo de vocês. A partir de hoje eu me tornei apóstolo. Aceitem que dói menos. Não pode acontecer. Se algum momento isso ocorre, pastor, você está completamente equivocado. Nós vamos dar 1 semana para o senhor mudar de ideia. Do contrário, a porta é serventia. Marca-se uma assembleia e convida o pastor a se retirar. Tá? Romanos 1:5. Por meio dele, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios,
Paulo está falando da sua ordenação como apóstolo. Ele diz que ele recebe isso não se autonomiando, mas recebe de Cristo. Pule lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios 11, 13. Olha aqui aparecendo o motivo de Paulo toda hora explicar o seu apostolado, defender o seu apostolado. A metade final de 2 Coríntios é basicamente isso, Paulo defendendo a sua posição como apóstolo, porque haviam ali falsos apóstolos que diziam que Paulo era falso. E aí Paulo faz uma defesa do seu apostolado. Então aqui fica bem claro, ele diz ali, porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. Eles se disfarçaram, ou seja, eles se autonomearam apóstolos, mas eles nunca foram ordenados de fato da maneira correta por Cristo. Agora, de novo, Apocalipse 2. De novo Apocalipse, não, de novo Apocalipse, né? Aqui a carta de advertência às igrejas. E aí você tem a carta à igreja em Éfeso. E olha só que a igreja ela tinha uma qualidade aqui. Ela dizia, ali o texto diz, né? Conheço as obras que você realiza. Aqui quem está falando isso é Cristo. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos, se autodeclaravam apóstolos. A igreja pôs à prova, e esses falsos apóstolos, eles não são apóstolos, e descobriu que são mentirosos. Então aqui era uma igreja que se defendeu disso. Ela viu ali pessoas dizendo ser apóstolo, e ela foi para as escrituras, e ela foi buscar instrução sobre isso, e ela viu, não, eles não podem ser apóstolos. Está errado. E aí eles conseguiram identificar que eles não eram apóstolos de fato. Então hoje, nesse sentido, nós temos que imitar essa igreja. Nos nossos dias, nós temos que ser capazes de olhar para esses que se denominam apóstolos e identificar, não são apóstolos. São falsos apóstolos. Então, se são falsos apóstolos, imagina uma igreja liderada por essas figuras. Será que vai ter algum tipo de boa doutrina ali dentro? Será que há alguma chance de você crescer no conhecimento da sã doutrina em lugares onde a liderança já não é bíblica? Então nós temos que chegar ao ponto de dizer, não são. Está errado. E se está errado, fuja daí. Fuja daí. Não fique. Porque o veneno, ele começa a ser tomado em pequenas doses, e aí quando você não percebe, está morto. Certo? Próximo. Ser colocado por Deus em uma posição de desprezo, miséria e sofrimento. Isso ninguém quer hoje, né? Essa parte do apostolado, não, essa parte eu não li. Esse texto não tem na minha Bíblia, o apóstolo vai dizer. Não conheço esse texto. 1 Coríntios, não sei, nunca li sobre isso. Só vi a parte do dom de línguas. Essa parte eu pulei. 1 Coríntios 4, 9 a 13. Olha a linguagem que Paulo usa aqui para falar dos apóstolos. Ele diz assim, porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês são sábios em Cristo. Nós, ele está falando dos apóstolos, nós somos fracos, e vocês são fortes. Vocês são honrados, e nós, os apóstolos, somos desprezados. Até a presente hora, sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. Por quê? Porque os apóstolos não ficavam num só lugar.
Eles não eram papas que ficavam na igreja lá e as pessoas iam lá para ver os apóstolos. Não, eles eram os mensageiros, eles iam para outros lugares, eles eram os primeiros missionários. Era a linha de frente da batalha. Então eles dizem, olha, os apóstolos não têm morada, eles estão indo, desbravando, levando tudo aquilo que eles viram e ouviram de Jesus. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Olha só. Será que a gente ia querer ser apóstolo ao ler isso aqui? Será que a gente ia, não, eu quero, me ordena apóstolo. Não, não é bem assim. Então eles não tinham posição de honra, como hoje muitas vezes eles são colocados, né, por outras seitas, como pessoas superpoderosas. Não, eles sofreram. Eles passaram aquilo que a maior humilhação que o evangelho trazia naquele momento. Mas eles suportaram tudo por amor a Cristo. E aí eles cumpriram a sua missão. Eles foram capacitados especialmente para isso. Seguindo, eles também deveriam ser testemunhas oculares da ressurreição. Né? Aqui é mais o requisito que não se cumpre hoje em dia. 1 Coríntios 9, 1. Ele diz ali, você já deve estar ali em 1 Coríntios. Será que eu não sou um homem livre? Não sou o apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Então ele fala que ele era apóstolo e que ele havia visto Jesus. E aqui ele fala Jesus ressurreto. Aí vai para 15:8. Onde ele fala da ressurreição, ele fala de várias pessoas que viram Jesus ressurreto. E ele diz, por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. E aí ele continua no 9, né? Porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então ele fala que ele coloca o ter visto Jesus ressurreto como um critério para o seu apostolado. Então, quem viu Jesus ressurreto hoje que se denomina apóstolo? E mais uma vez, eles vão dizer, não, mas eu vi num sonho. Eu vi uma visão. O texto bíblico é bem claro. Jesus ele só vai voltar aqui a ser visto no seu retorno. No dia que ele vier para instaurar o reino aqui na terra. Também, ser canal de revelação doutrinária. Fundamento. Estabelecendo fundamentos. Eles traziam toda a doutrina que seria a base da igreja cristã. Era por meio deles. 1 Coríntios já está aí no capítulo 15, o verso 3, onde ele fala, antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Ele transmitia a doutrina que ele havia recebido de Cristo. Então, tudo aquilo que Paulo ele fala a nós nas epístolas, ele não tira da sua cabeça. Os ensinos doutrinários que ele nos traz, né, as epístolas paulinas são a base doutrinária das igrejas. Tudo aquilo que nós temos que fazer aqui como igreja, nós encontramos nas epístolas, direcionadas às igrejas, que Paulo escreve às igrejas para instruir as igrejas. E isso ele diz, eu não recebi, não é da minha cabeça que eu estou falando isso. Jesus me ensinou. E eu estou agora ensinando a vocês. 2 Coríntios 12, 7. Mais uma vez ele fala das revelações que ele recebeu. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que eu não me exalte. Mais uma vez, ele
ressalta o nível de revelação que ele recebeu, de Deus, que poderia fazer qualquer homem comum se orgulhar. Ah, mas olha só, Jesus me ensinou pessoalmente, eu fui levado ao terceiro céu, eu tive visões. Oh, venham me ouvir. Paulo diz, olha, Deus me deu grandes revelações, mas junto com ela me colocou um espinho na carne, para me lembrar de que a sua graça me basta, para que eu não me exalte nisso. Paulo reconhecia suas próprias limitações e ele se mantinha humilde diante disso. Efésios 3, 4 a 6. Ele fala, ao lerem o que eu escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes das promessas de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Aqui ele está falando do mistério da igreja. Então ele diz, olha, Deus ele revelou, trouxe nova revelação por meio dos apóstolos e dos profetas. Eles estabeleceram o fundamento doutrinário. Então hoje a gente não traz nada novo de doutrina. No nosso momento está encerrado o fundamento. Nós apenas edificamos em cima daquilo que os apóstolos já trataram. Por isso que uma igreja bíblica, ela é uma igreja apostólica, que concorda com o fundamento dos apóstolos e não traz nada novo. Esse domingo eu vou trazer um novo ensino nunca antes dito a vocês. Não, o pastor hoje, ele é só repetição das mesmas verdades todo domingo. A função do pastor é essa, repetir as mesmas verdades todo domingo. Ele não traz nada de novo, porque o fundamento já foi devidamente estabelecido. Se houvesse ainda apóstolos ou profetas, a Bíblia não estaria encerrada. Novos livros poderiam ser acrescentados a qualquer momento. Primeira carta do pastor Adriano à igreja de Passo Fundo. Acrescenta ali. É o versículo 1. Sempre que a teologia, o sentimento prevalece, a boa teologia desaparece. Né? Uma carta curta, né? Tipo Filemon. Né? Depois, vamos lá. Mais 2 aqui e a gente encerra. Ser instrumento de realização de milagres é mais um requisito. 2 Coríntios. Volte ali, 2 Coríntios. 12. Paulo diz, pois as minhas credenciais de apóstolos foram apresentadas no meio de vocês, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Então eles traziam nova doutrina, nova revelação. Como saber se isso é verdade e vem de Deus? Milagre. Aí o milagre autenticava o ministério. O milagre trazia aquela comprovação. Muita gente naquele momento não é como nós hoje que conhecemos todos os apóstolos. Estamos familiarizados. Daqui a pouco chega um estrangeiro ali, uma pessoa de outro lugar, na cidade. Olha, eu sou o apóstolo enviado por Deus aqui a vocês. Meu nome é Pedro. Eu vou trazer coisas novas para vocês. E falava, mas quem é esse cara? Eu nunca vi falar dele. Como que ele está agora dizendo coisas diferentes de tudo que a gente já viu na nossa infância? Agora é tudo novo, tudo diferente. E aí ele mostrava por que ele vinha de Deus, com sinais e milagres. E aí as pessoas, ao ver aquilo, ao ver os sinais, podiam dizer, cara, esse homem é de Deus. Não tem como alguém fazer um paralítico andar. Eu vi aqui, eu conheço esse homem paralítico de nascença. E olha aí, está pulando, saltando. Só pode vir de Deus. Então, o apóstolo ele era confirmado sempre com milagres. E aí, encerrando o último, ser missionário pioneiro. Ou seja, eles eram os primeiros missionários. Eles desbravavam lugares que nunca antes haviam falado do Evangelho. Romanos 15, 20. Paulo diz ali,
esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Eles não iam onde já havia ido um apóstolo. Eles iam para lugares onde o apóstolo nunca tinha ido. E aí então eles estabeleciam o fundamento. Também 2 Coríntios 10, 13 a 16. Nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vocês. Porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vocês, pois já chegamos até vocês com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos além da medida no trabalho que outros fizeram, mas temos a esperança de que, à medida que cresce a fé que vocês têm, seremos cada vez mais engrandecidos entre vocês dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das fronteiras em que vocês se encontram, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas na esfera de ação de outros. Então os apóstolos sempre iam para lugares onde nunca havia tido ninguém lá falando do Evangelho. Então, assim foi na história da igreja, na tradição da igreja, a gente viu que todos os apóstolos se espalharam. Eles se espalharam, muitos morreram, foram martirizados muito longe de Jerusalém. Então eles eram sempre os desbravadores, lugares onde nunca havia chegado ainda a mensagem, o testemunho acerca de Jesus. Então, ao olhar esses critérios, é óbvio que hoje não pode mais haver apóstolos. Os critérios bíblicos são muito claros. Então, com isso em mãos, nós temos totais condições de rejeitar qualquer um que se denomine apóstolo. Qualquer pessoa que utilize esse título está usando um título de maneira indevida. E ao fazer isso, denigre a palavra de Deus. Então, se uma igreja tem um apóstolo na sua liderança, este já é o indício suficiente de que aquela igreja não é bíblica e você deve passar longe de lá. Ok? Alguma dúvida sobre este assunto? Então paramos aqui. Eu achei que eu ia dar metade do estudo, não dei nem metade. Próxima semana a gente vê profetas, e aí vai ser bom que a gente já vai ter visto o texto ali de Atos no domingo. Ok? Sobre os apóstolos, tudo dominado? Estão capazes agora de entrar em uma igreja onde tem um apóstolo, ir lá e refutá-lo diante de todos? Não façam isso, né, meus irmãos? Não façam isso. Então, Marcelo, assim, cada caso tem que ser analisado individualmente. Eu acredito que alguns possam ser por ignorância, de estar em uma determinada denominação que tem aquilo como cultura, e aí ele abraça aquilo sem muito discernimento, como alguém novo na fé que não aprendeu o suficiente para refutar aquilo. Mas na grande maioria dos casos eu creio que é oportunismo em igrejas que não têm como alvo a pregação dessa doutrina, mas tem como alvo lucrar com a fé dos outros. Tá? Na grande maioria dos casos. Mas cada um a gente tem que analisar. É óbvio que a gente não vai entrar nessas igrejas, porque essas igrejas são lugares privados, né? A gente não vai fazer confusão em um lugar onde a gente não é convidado a ir. Mas se você conhece alguém que frequenta, você tem condições de pregar a verdade. Só pensa bem sobre isso, tenta esclarecer, vai atrás da Bíblia, leia direito sobre a questão dos apóstolos, né? Tentar abrir os olhos das pessoas. Porque há muitos cristãos sinceros que são enganados por causa da sua imaturidade, da sua falta de conhecimento bíblico. Mas chega um ponto onde a gente não tem mais desculpa, porque todos nós, a maioria dos crentes, tem uma Bíblia, né? A gente não lê, a gente não vai poder chegar lá na eternidade e dizer, eu fui enganado porque não me contaram. Não, mas calma aí, você não tinha?
Basta a gente estudar, se debruçar e aprender. Certo? Oremos então. Pai bondoso, amado Senhor, nós queremos agradecer mais uma vez o privilégio que nós temos de nos reunirmos para aprender mais acerca da Tua Palavra, hoje em especial acerca desses ofícios que compõem a liderança da Igreja do Novo Testamento. Pedimos que o Senhor nos dê cada vez mais discernimento para que possamos ser verdadeiramente uma igreja bíblica, centrada naquilo que o Senhor nos ensina. Nos livra do erro e, se por acaso, Senhor, nós estivermos errado em alguma coisa, que o Senhor nos corrija, nos disciplina, mas mostre o caminho correto a nós, trabalhe nosso coração, nos encha do Teu Espírito para ter esse discernimento. E também oramos por tantas e tantas igrejas que estão mergulhadas em falsas doutrinas, que mesmo tendo a Escritura no seu meio, mesmo carregando a Bíblia debaixo dos seus braços, elas desprezam as Escrituras. Desprezam o estudo regular, consistente, sadio das Escrituras. Então, Pai, constrange, Senhor, se há crentes nesses lugares, que o Senhor possa conduzi-los até pastos verdejantes para que possam realmente se alimentar da Tua palavra. Esse é o nosso desejo e oração, em nome de Cristo. Amém.